Essa semana tem eclipse e aqui você vê as previsões astrológicas para a semana que vai começar. Eu tô aqui com a Vanessa Teleski e o Yubi Miranda, um super time de astrologia do personagem, e a gente vai entender todos os aspectos, todos os pontos dessa semana para você se preparar e aproveitar da melhor forma. Mas antes, sabendo que tem eclipse, eu quero pedir para a Vanessa, com carinho, com amor, com abraçando a gente, soltar o spoiler da semana. Estamos em teste de resiliência. Hora de olhar para fora da caixa em um eclipse que vai na veia. Reviravoltas podem ser boas. Eu vou dar um like. Por favor, deem um like também. Antes da gente começar, eu quero te convidar a ver a área da vida que você tá com esse eclipse ativando. A gente tem uma página do personagem chamada Mapa do Céu, que você entra lá, bota os seus dados ou faz o seu login, e aí você tem a colinha eclipse na casa 2 ou na casa 3, e aí você consegue clicar e ler no artigo a interpretação dessa casa, mas Yubi e Vanessa vão te ajudar também a entender e aproveitar melhor esse eclipse. Mas aí, depois que você descobrir lá no mapa do céu qual é a casa, comenta aqui que a nossa equipe vai te falar mais sobre esse setor da sua vida para você tomar boas decisões e aproveitar da melhor forma. Agora vamos começar? Estamos em teste de resiliência, porque Marte está numa conjunção com Saturno. Marte é o planeta da ação, Saturno é um planeta que exige muito, então a gente está sendo testado, tem mais cansaço, muitas vezes tem situações tensas para resolver também, porque no coletivo esse aspecto aumenta a agressividade e o embate. Então a gente pode ver isso desde em uma situação cotidiana até no clima geral, notícias no Brasil, notícias fora do Brasil. E essa conjunção acontecendo no signo de Peixes, para algumas pessoas, também pode afetar a saúde. E sempre que Marte e Saturno estão conjuntos, existe uma tendência a ter problemas musculares, travamento de coluna. Então, é uma semana para a gente tomar mais cuidado. Então, a gente está num teste de resiliência e nessa quarta-feira essa conjunção fica exata, mas ela ainda reverbera nessa semana e na semana que vem. E, ao mesmo tempo, a gente pode estar, de alguma maneira, estruturando coisas novas, iniciando coisas novas, mas elas pedem todo um cuidado. Não dá para sair fazendo de qualquer maneira, até porque Mercúrio também está retrógrado, também está implicando em revisão. Então, nada está tão rápido assim e a gente tende a encontrar obstáculos. E a beleza da astrologia é a gente entender isso e não achar que o céu está de mal com a gente. Yubi, uma dúvida. Vanessa falou que podia pegar, né, em questões de saúde para algumas pessoas. Você vê perfis astrológicos que poderiam ser mais, sentir mais questões de saúde? Vou dar um exemplo. Eu estou com essa conjunção nos meus trânsitos, né? Marte com Saturno, eu tenho Marte em Peixe, está ali, eu estou com essa conjunção. Então eu já sei que eu tenho que tomar cuidado. Tem outros perfis astrológicos que você indica que também tomem mais cuidado nesse período? São todas as pessoas que têm Sol em signo mutável, que são Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes. Então, essas pessoas podem sentir mais esse peso saturnino e todos nós precisamos reconhecer mais nossos limites. Como a Vanessa falou, a gente já vai estar com esse freio de mão puxado, então não dá para a gente abusar, porque senão rola um sintoma, rola uma limitação forçada. Então, descansar na hora de descansar, atividade física na hora que fizer e com cautela, sem passar dos limites, porque quando Saturno está aspectado, existe tanto a sobrecarga, a imposição de limites, quanto a falta de limites. Então, ensina pra gente, que a Vanessa falou, que o céu não está de mal com a gente, o tipo do aprendizado é esse, da gente realmente falar, opa, o que eu sou capaz, o que eu não sou capaz, o que eu tenho talento, o que eu não tenho talento. Se a gente pensar bem, humildade é isso, da gente reconhecer o que a gente é capaz, o que a gente não é, o que dá para se preparar para fazer e o que simplesmente a gente diz não. E com isso a gente tem uma melhor administração do tempo, das tarefas e atividades e maiores responsabilidades. Eu tenho um livro para indicar para quem se identificou com o que o Yubi está falando, né? Porque a nossa sociedade hoje, ela cria a ideia de que a gente pode tudo e a gente deve tudo, né? Principalmente com as redes sociais. A gente tem um determinado perfil. Aí vê lá alguém fazendo uma outra coisa e fala, ai, será que eu devia estar fazendo isso, né? Vê a pessoa fazendo, sei lá, um esporte radical,
alguma coisa diferente, você já meio que se cobra que deveria estar fazendo aquilo também. Então cai muito, né, nisso, Yubi, né, Vanessa, da gente tentar fazer tudo que todo mundo está fazendo e, como vocês falaram, os astros não estão contra. A gente tem que aprender lições importantes para a gente crescer e viver melhor. E aí o livro que eu vou indicar é O Essencialismo. Depois vocês procurem um livro que fala muito sobre isso, sobre como o menos é mais. Então, uma boa dica aí para vocês. E acho que podemos ir para o nosso segundo tema, né, Vanessa? Vamos para o segundo tema, porque nesse primeiro tema vocês estão vendo que a gente está precisando de paciência, que é um dos motes da semana. Só que a gente tem uma outra coisa acontecendo que está pedindo para a gente olhar para fora da caixa, que é a conjunção de Júpiter com Urano. Nessa conjunção, a gente pode ter um olhar diferenciado sobre várias coisas, especialmente assuntos taurinos, que é onde essa conjunção acontece. Touro tem muito a ver com dinheiro, Touro tem muito a ver com autoestima, com benefícios, e essa também é uma conjunção de modernização. Aqui existe até uma certa contradição em relação a Touro, porque Urano vem passando por Touro, e Urano é o planeta da mudança num signo de não mudança. E a gente vem lidando com essa contradição aí desde 2018. E agora a gente está nessa coisa, será que você vai se acomodar? Ou você precisa dar uma mudada se você quer ter uma vida melhor, vamos colocar assim. Porque Touro tem muito a ver com isso, né? Com mais prazer ou com mais benefícios. E a gente está com o céu pedindo para olhar para fora da caixa, porque esse aspecto está muito forte em abril. Na semana que vem, no dia 20, ele fica exato. E a gente está nesse momento de reviravoltas, ainda tem eclipse. Então, a minha pergunta é, onde é que você tem que olhar fora da caixa, descondicionar de alguma coisa? E talvez isso que você vai ter que olhar fora da caixa, junto com o aspecto anterior, vai te exigir também um pouquinho de persistência, tá? Porque esse benefício, nesse momento com esse céu, ele não está vindo 100% de graça. Ele requer um pouquinho de esforço, que é o Marte com Saturno, que é quebrar um pouco essa resistência que a gente tem. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, sei lá, você poderia modernizar um sistema seu, alguma coisa sua. Aí tem um lado seu que fala assim, ah, não, tá bom assim. Será que tá bom assim? Ou não valeria um pequeno esforço para que você pudesse ter algo bem melhor? Essa é uma pergunta desse aspecto. E um detalhe interessantíssimo aqui, porque como Júpiter está envolvido nessa conjunção com Urano, ele representa crenças, cursos, estudos, filosofias, religiões. Então, é um período, não só essa semana, mas todo mês, de, quem sabe, você fazer um curso Júpiter online por ano, por exemplo. Isso pode ser a guinada da sua vida, pode ser essa renovação, pode ser essa mudança. Você entra em contato com uma religião, com uma cultura, cara de Júpiter, ou entra em contato com algum mestre, alguma orientadora, alguma pessoa que é autoridade numa área, outra atribuição de Júpiter, e essa pessoa, cara, te alarga os horizontes, e isso faz você enxergar mais longe Júpiter e de uma maneira completamente renovada. Então, se você tem essa visão existencial renovada, essa visão da sua vida, de si mesma, do futuro, cara, isso pode ser absurdamente revolucionário e progressista, que é um dos objetivos dessa conjunção Júpiter-Urano. Então, aproveita, fica atenta aí com as oportunidades de aprender algo, pode ser até inteligência artificial mesmo, ver o quanto ela pode ser útil e prático, Touro, no seu dia a dia. Já que falamos de fonte de renda e falamos de Touro, que também tem a ver com trabalho, o que tem e o que vai ter de empresas querendo contratar gente que domina a inteligência artificial, isso pode ser uma excelente oportunidade para você que está aí, né, sem perspectiva, angustiada, sem emprego. Então, cara, aproveita. Pode ser uma oportunidade de você dominar esse conhecimento, essa ferramenta e, com isso, conseguir um emprego e com um salário até acima da média. Vanessa, eu fiquei curiosa, o Yubi falando assim, se vem mais alguma notícia no âmbito coletivo, né, uma conjunção importante numa semana de eclipse, num eixo que também fala de dinheiro, né? O que você aposta aí de
Tem alguma coisa que a gente pode esperar aí do coletivo nesse sentido? Eu acho que no coletivo vão surgir tendências, empresas, sei lá, aplicativos inovadores nesse período, que vem com uma proposta de reformulação muito grande. Então, é uma semente de coisas muito interessantes vindo. E como o Yubi falou, a inteligência artificial também está muito forte, né? Está muito presente, só que tudo isso requer persistência. Essa é uma sacada importante nessa semana. Você está com uma oportunidade, mas aí você tem que estudar, você tem que se aplicar. Então, essa semana é uma semana muito especial de tendências vindo e a gente está com uma antena ligada e a gente tem que perceber para onde a sociedade está indo. E nisso a gente tem que colocar um pouquinho de esforço, fazer um pouquinho de aposta, porque senão a gente tem aquela ideia brilhante, aquela intuição incrível e não faz nada a respeito. Então, no coletivo, realmente a gente vai ter coisas surpreendentes que vão nascer aqui, com muita inovação, e a gente vai ver isso nos anos posteriores, porque quando nasce alguma coisa inovadora, tipo uma rede social e tal, a gente nem sempre vê na hora, né? A gente vê depois. A gente tem a data que aquela empresa nasceu. Então, coisas muito surpreendentes estão nascendo em abril. E, pessoal, eu vou convidar vocês a verem a área da vida que vocês têm touro no mapa astral, porque é uma área. Eu estou convidando porque, enquanto eles estavam falando, eu estava aqui refletindo sobre a área que eu tenho touro, sobre essa casa astrológica e como é que eu dou essa movimentada nesse setor da minha vida. Então, a gente colocou aqui um link para você na descrição. No mapa astral mini do personagem, você consegue ver qual é a área que você tem touro, tem um filtro que você filtra por signos, aí você vê em qual casa que está aquele signo, e aí comenta aqui com a gente, olha, eu tenho touro, eu, por exemplo, na casa 10, eu tenho touro na casa 4, comenta aqui que a nossa equipe vai te explicar o que é essa área da vida para você aproveitar ao máximo, tá bom? Vamos para ele, o esperado, mais aclamado, eclipse. Esse mapa astral do eclipse, que acontece no signo de Áries, que tem a ver com começos, com coisas que vão nascer, tem esse Sol e essa Lua na casa 8. Essa é uma casa de ir na veia, de fazer transformações. Então, ele pode fazer algumas coisas emergirem e incomodar, tá? Porque a casa 8 ela incomoda, ela não é uma casa leve, porque ela faz os assuntos não resolvidos virem à tona. Mas, ao mesmo tempo que não está resolvido, pode ter um impulso aqui para se resolver, desde que a gente leve em conta tudo que está nesse céu. Porque esse mapa do eclipse, ele vai incluir tudo que a gente falou agora. Então, ele tem a ver com surpresas, com coisas novas, mas ele tem a ver também com esforços, ele tem a ver com resiliência, ele tem a ver com estratégia. E essa casa 8 muito cheia é o que eu preciso transformar na minha vida. E aí o eclipse em Áries, o assunto é comigo, Áries é o eu, não é o que o outro tem que transformar, o outro tem que se mexer, não. O que eu tenho que transformar na minha vida, que pode requerer um pouco de esforço, que é o Marte com Saturno, mas que ao mesmo tempo pode ser uma coisa muito boa para mim se eu tiver uma visão mais ampla. Porque para colocar esse esforço em jogo, é porque eu acho que algo é melhor para mim, é mais positivo para mim. É como uma pessoa que estuda muitos anos para se formar numa faculdade, ela sabe o porquê está fazendo isso, né? Então é um eclipse que vai na veia, e em mês de eclipse a gente tem viradas, mexidas, situações não esperadas aparecem, o que precisa ser finalizado é finalizado, a gente tem trocas muito rápidas de cenário. É o que o eclipse traz, o efeito eclipse. Olha que interessante, hein? Conjunção significa um novo ciclo. Então tem uma potência, tem uma semente ali. Temos a conjunção do próprio eclipse, que é uma lua nova. Então tem a conjunção do Sol e a Lua, e ainda com Mercúrio retrógrado. Então já eu vou abordar essa dinâmica do eclipse com o Mercúrio retrógrado. Mas temos uma conjunção do dispositor desse eclipse, porque se o eclipse vai cair em Áries, qual é a corrente de Áries? Marte. E esse Marte está em conjunção também com Saturno. E tem a conjunção do Júpiter, Urano. Olha a potência, o nível de potencial de start, de semear. É um novo ciclo, praticamente em todas as áreas da nossa vida, porque isso está espalhado aí no mapa e rege em outras áreas do mapa. Então, é muito importante a gente aproveitar essa semana
para a gente ter essa consciência do que começar, de quais hábitos semear, de quais comportamentos, crenças, e entrar em ação. É um eclipse em Áries, é tomar decisão, é entrar em ação, não é simplesmente ficar aí esperando um novo ciclo chegar. E aí tem um outro detalhe que é o eclipse junto com o Mercúrio retrógrado. Lembra que eu falei que é um momento de alta renovação, um eclipse de novo rumo e tudo mais. Então o eclipse mostra isso, junto em conjunção com Urano, essa renovação, essa revolução, e ao mesmo tempo o eclipse com Mercúrio retrógrado. Os planetas retrógrados têm muito isso, a gente estava indo para uma direção, para um rumo, a gente vai para outro. E aí tem uma pegada do Mercúrio retrógrado, dos planetas retrógrados, que é a volta do passado, para ser revisto, refletido, reavaliado e a gente direcionar-se para um novo rumo. E os eclipses também têm essa dinâmica de trazer o passado para o presente de uma maneira muito impactante. Então, olha o quanto que essa semana e esse mês são importantes na nossa vida para essa reflexão do passado, para possíveis voltas de situações, pessoas, ideias, crenças que precisam ser renovados num novo ciclo, criando novos hábitos para a gente realmente aproveitar uma fase mais potente e altamente renovadora. O único cuidado que a gente vai ter que ter agora nesse eclipse é que essa conjunção de Marte com Saturno está na casa 7. Isso tem um potencial muito grande de a gente estar envolvido em conflitos. E conflitos, às vezes, roubam a nossa energia. Então, a gente tem que escolher o conflito, a situação, se é uma situação pertinente ou não, que vai fazer diferença para nós, estou brigando por algo que é importante para mim, ou se a gente está perdendo tempo com coisa que não interessa. Porque vai haver um pouco esse desvio, esse confronto nessa semana e na próxima. Esse é um lado difícil da conjunção de Marte com Saturno, que é o aumento da agressividade. Então a gente vai ter que ficar de olho nisso para a gente não usar a nossa energia da forma errada e desperdiçar potenciais extremamente positivos que esse mapa tem. Vou fazer minha aposta aqui. Vai ter alguma polêmica em redes sociais que vai ficar todo mundo brigando lá nas redes sociais, aquelas que viralizam, todo mundo bota nos stories, todo mundo comenta, não sei o que, com eclipse, com esse Júpiter com Urano, vai ter um acontecimento, aí volta a atenção para lá e perde a atenção de si. Não acontece muito isso? Tem aquele momento que a rede social pega fogo e aí a gente fica brigando lá, né, Vanessa? Não realiza. Então, fica atento se rolar isso, não entra na discussão. Vai cuidar da sua vida, não porque a gente não possa fazer a diferença no mundo, mas porque, às vezes, reclamar ali é só, como a Vanessa falou, perda de tempo. Com Marte, conjunto com Saturno, essa polêmica também pode envolver fatos externos. E, às vezes, a gente se perde em grandes fatos macro, fica discutindo eles e a gente esquece de olhar para a nossa vida. E esse é um eclipse em Áries. Áries é individual. O que você está fazendo por você? Não que você não possa olhar para o coletivo, mas o mote desse eclipse é pessoal. Cada eclipse tem uma cara. E esse eclipse é um eclipse para você olhar profundamente para dentro de você, a fim de realizar transformações e aproveitar oportunidades que você não está vendo. Porque tem essa conjunção do Júpiter com Urano. E se você olhar para fora, você não vai olhar para dentro. Essa aí tem que botar. Se você olhar para fora, você não vai olhar para dentro. Bota num post aí, galera. Um post-it no computador. Yubi, a gente convidou as pessoas a verem a área da vida que elas estão com eclipse. A gente tem o mapa do céu no personagem que ela vai lá e dá cola direto. O eclipse cai na sua casa tal. Que dica você daria? Que casas o pessoal tem que tomar mais cuidado? Como é que você está vendo isso? A dica é pegar essa informação e tomar decisões nessa área da vida que o eclipse está rolando. Semear bons hábitos de atitude, de assertividade, de coragem, de ousadia, Áries, nessa área. Então é crucial você confiar mais nos seus próprios recursos pessoais, no seu poder pessoal, na sua força assertiva, na sua coragem de tomar decisões e de semear bons hábitos nessa área. Então, e aí vale para qualquer área. Então, lê lá no personagem e tem esse direcionamento que eu acabei de falar para essa área da vida. Vou contar aqui uma história rápida para a gente terminar. Passei por um eclipse de uma situação muito muito desgastante de um fornecedor importante na minha vida naquele momento, que me distratou numa reunião. E aquilo ali definia um rumo de algumas coisas importantes na minha vida. E eu tive que cancelar com aquele
fornecedor, porque uma pessoa te distrata numa reunião, é grosseira, não tem como você continuar. O que aconteceu foi que aquilo podia atrasar totalmente a minha vida, e realmente atrasou. Isso envolvia a minha mudança de cidade e tudo mais. Só que eu encontrei, por conta dessa oportunidade desafiadora, um fornecedor muito mais adequado para o que eu precisava no momento e que foi super parceiro. Então teve um atraso, teve uma reviravolta, teve um desgaste, mas hoje eu agradeço muito por essa oportunidade de encontrar. Aquela situação me chacoalhou e eu pude encontrar uma parceria de muito mais longo prazo. Então, sem entrar nos pormenores, mas só entender o seguinte: às vezes vem essa chacoalhada, se você tiver esse olhar da tomada de decisão que Yubi e Vanessa estão trazendo, já se movimenta para... Então, o que tem de bom nisso? Como é que eu posso usar isso para dar uma virada nesse setor da minha vida? Não só reclamar ou ficar num local de eu não queria que isso acontecesse, porque aí a gente perde essa oportunidade que o céu está trazendo nesse momento. Então, essas foram as previsões da semana. Já comenta aqui qual é a área da vida que você tem touro, você viu lá no seu mapa astral, e a área da vida que esse eclipse está ativando. São as duas áreas mexidas e ativadas essa semana, e a gente quer te ajudar a lidar com esses setores. Depois que você vê essa área da vida, comenta aqui qual é a casa que a equipe do personagem vai te ajudar a entender o que essa casa significa, e a gente vai ter a Regina Restelli, terapeuta, que ajuda a gente nas meditações do Medita e Vai, tem um conteúdo do Respira aqui no canal do YouTube. Ela vai também comentar sobre essa tua área da vida, te ajudando com dicas a lidar melhor com esse setor essa semana. Aproveita também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que sempre que a gente lançar um novo vídeo, você recebe um aviso. E eu te vejo no próximo programa.